eu gosto de falar o seguinte, muitas pessoas, elas pensam que essas empresas, esses grandes jogadores que a gente fala, né, essas empresas grandes do mercado, você pega uma Coca-Cola, você pega esses líderes de mercado em geral, muitas pessoas pensam que eles fazem processos, que eles fazem planejamento estratégico porque eles são grandes. Mas não é isso, é muito pelo contrário. Eles são grandes porque fizeram planejamento estratégico, porque fizeram processos já desde muito tempo. Então, assim, a empresa precisa estar de acordo com isso, estar dentro dessas normas, para ela conseguir crescer. E quanto menor a empresa, mais fácil é implementar isso. Então, por isso que é importante, principalmente para os micro e pequenos empresários, para eles entenderem a importância deles estruturarem processos dentro da empresa deles, estruturarem planejamento estratégico, para que quando a empresa começar a crescer, já está tudo dentro do formato, dentro dos moldes. Está um cliente, você precisa, em primeiro lugar, saber fazer as perguntas certas, porque a gente não queria a resposta de sim ou não, a gente queria respostas abertas, que ele contasse sobre a jornada dele e sobre o porquê que aquilo estava bom ou ruim. Uhum. E aí, você precisa ter um conhecimento sobre que pergunta que você faz para que o cliente responda o que você quer, porque dependendo da pergunta que você fizer, vai vir uma resposta sim ou não. Então, no começo do processo, foi muito difícil encontrar junto com os empresários essa formulação de perguntas, foi um processo, tiveram entrevistas que deram super errado, não trouxeram respostas e toda a nossa base era baseada nessas respostas. Então, se a gente não tivesse respostas boas, a gente não conseguia avançar, tinha que fazer de novo. Então, tiveram empresários que tiveram que refazer 3 vezes o questionário. O que vocês imaginam que muitas vezes para uma empresa, ela vai falar, não, isso daí não dá certo, não está indo bem. Mas, assim, eu acho que isso que é o importante do diálogo aberto, porque a gente conversava sobre o que não deu certo. Foi o teu comprometimento, essa parte do empresário também assumir que ele também não queria muito, ou passou para um funcionário fazer sem explicar nada do que estava fazendo, sabe? Aquela coisa de passou para o funcionário não entendeu nada, que eram aquelas perguntas e não fez. Cada vez mais. Primeira coisa estar atento ao que o cliente está dizendo. Nós falamos do gestor que não ouve, né? Tem muitas empresas que não escutam quando o cliente fala que não foi um bom serviço, que não foi um bom produto, que não atendeu às expectativas. Se ele está dizendo, tem algum motivo. São muito mais do que 3 perguntas, né? É estudo, é imersão, é entender todo o universo do negócio, né? Do cliente, concorrente. Então, é muito... Antes do processo criativo veio uma longa estrada, né? Mas, assim, se eu fosse resumir as 3 principais perguntas, que ainda é difícil, né? 3, mas eu acho que a primeira seria assim, você entender qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber do meu cliente, qual que é o propósito dele, da empresa dele, qual que é a razão de existir dele, né? A outra pergunta, que problema que ele resolve que nenhum outro concorrente resolve? Porque aí é que a gente vai basear a estratégia, né? E principalmente, qual é o público ideal para ele? Porque não adianta assim, é qualquer pessoa que queira comprar o meu produto. Não. A gente tem que entender o comportamento do público, onde esse público está, né? Todos esses 3 pilares para que a gente consiga desenvolver uma estratégia, e aí, dessa estratégia, a gente vai trazer para o visual. Esses pontos comuns das pessoas de sucesso, porque tem um padrão, né, gente? Se a gente for observar e a gente olha assim, as grandes personalidades, vamos falar da Oprah Winfrey, a gente tem o Elon Musk, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, todos esses, né, os do Brasil também, o Jorge Paulo Lemann, você tem a Luísa Trajano. Então, você olha assim, o que realmente, qual é o padrão que está nessas pessoas de sucesso que realmente se desenvolveram, construíram um império no mercado, nas suas áreas de atuação. E, para começar, acho que o primeiro ponto que é importante a gente trazer é algo que na mentoria a gente chama de locus de controle. É como se fosse, né, no que a gente chama hoje na literatura de autoconhecimento, de desenvolvimento profissional, de autorresponsabilidade. As pessoas de sucesso, para começar, elas não terceirizam a responsabilidade daquilo que elas precisam fazer para o outro.
Portanto, nós observamos um comportamento hoje em muitos jovens e muitas pessoas até maduras também, que quando algo dá errado, ela sempre coloca a culpa ali na empresa, ou no chefe, no esposo, na esposa, no filho. Todo mundo tem culpa de alguma coisa, de algo que não deu certo na vida dela, porque ela esperava que alguém fizesse algo, fosse responsável nesse nível. E poucas vezes essa pessoa, ela tem a coragem de olhar para ela mesma e pensar assim, se questionar. Mas espera aí, qual foi, né, o momento que eu não fiz que eu deveria ter feito, que pode ter direcionado meu resultado para esse lugar que eu não esperava, que eu não queria, que eu não desejava. Então, o locus de controle é o lugar de controle. E aí a gente tem o locus de controle interno e tem o externo.